o mesmo Nestório da Síria, ele vai estar envolvido nesse concílio de Éfeso, que está colocando Maria como mãe de Deus. Tá bom? Ele também vai estar envolvido. Só que ele, por outro lado, ele vai discordar dessa ideia de Maria como mãe de Deus. Ele era um indivíduo mau, violento, tá bom? Mas ele fala assim, olha, em termos racionais, não dá para você dizer que ela é mãe de Deus. Ela é a mãe do homem que nasceu, mas eles não aceitavam isso, né? Então, vamos ver agora sobre esse ponto. Ainda no ano 431 da era cristã, o mesmo Sócrates de Constantinopla diz: não passou muito tempo antes que um mandato do imperador Teodósio II, que era o imperador nesse período, ele foi imperador de 416 a 450, ordenasse que os bispos de todos os lugares se reunissem em Éfeso. Imediatamente após o festival da Páscoa, portanto, Nestório, escoltado por uma grande multidão de seus seguidores, dirigiu-se a Éfeso e encontrou muitos dos bispos já lá. Bom, isso aí o próprio Sócrates de Constantinopla, eu coloquei ele aí para vocês verem que foi uma convocação do imperador. Agora eu coloco um texto também de um outro historiador da Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã. Como eu digo, eu poderia parafrasear isso tudo para vocês, mas eu acho importante colocar o que os historiadores falam, para vocês verem que essa é uma história real e existem alguns historiadores que mentem, ocultando todas essas coisas, tá bom? Então vamos lá. Essa enciclopédia diz: os teólogos ortodoxos sempre têm ensinado que Jesus Cristo é vero Deus e vero homem, ou seja, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém uma só pessoa. Esta verdade foi rejeitada pelo nestorianismo, mas afirmada pelo Concílio de Éfeso e de Calcedônia em 451. Então observe, ele diz aqui que os ortodoxos têm ensinado. O que significa ortodoxo nesse caso? Bom, cerca de 230 anos antes, viveu aquele personagem que nós estudamos, chamado Orígenes de Alexandria. Foi ele que inventou essa, que eu chamo de filosofia, que diz que tinha como descrever a união da humanidade e da divindade de Jesus. Algo que nós sabemos ser impossível. A Bíblia só diz que ele era homem e diz que ele era Deus. Nós falamos que ele era homem, falamos que ele era Deus. Mas descrever como foi a união, é claro que isso não tem como fazer, mas Orígenes, que era um filósofo, fez e resultou nisso. Pregar que era uma só pessoa. Bom, eu tenho mostrado para vocês que Orígenes era um herege. Até a Igreja Católica condenou ele como herege. Por quê? Porque ele defendia a salvação da alma do diabo e um monte de outras heresias. Uma coisa horrível. Mas a própria Igreja Católica assumiu uma série de heresias que ele iniciou, como o batismo de recém-nascido, e dizer que Deus morreu na cruz. Por quê? Porque ele diz que era uma só pessoa. Se era uma só pessoa, então ele tem que ter morrido na cruz. Essa é a finalidade da heresia. A Igreja Católica adotou isso. E o historiador, que é um historiador reformado, ele está dizendo que os teólogos ortodoxos não, foi Orígenes e os hereges que seguiram ele, principalmente os católicos. Desde Constantino eles pregam isso. Não, que eles acabam adotando a teologia de Orígenes. Abaixo eu comento: o problema de afirmar que Cristo é uma só pessoa é que na cruz teria morrido a parte humana e a parte divina, o que é inaceitável. Aí eu coloco um outro texto aí, também dessa enciclopédia, comentando sobre esse concílio. Cirilo acusou Nestório, patriarca de Constantinopla, de herege,
por insistir que Maria podia ser chamada Christotokos, ou seja, mãe de Cristo, mas não Theotokos, mãe de Deus. Cirilo estava decidido a reconhecer a unidade de Cristo, que, na sua opinião, Nestório pusera em jogo com sua distinção excessiva entre as naturezas humana e divina. Aqui era essencial que Maria recebesse o título de mãe de Deus, porque esse título era aplicado a Diana dos Efésios, a Semíramis, como mãe de Deus. Então, por isso é que os católicos, que são pessoas, vamos dizer, que estão forçando mesmo para que esse paganismo entre na igreja. Por isso é que eu acredito que dentro lá do catolicismo tinham pessoas que queriam seguir as palavras de Jesus, mas tem pessoas que não. Tinham pessoas que intencionalmente, eles queriam botar as doutrinas pagãs dentro do catolicismo, e conseguiam. Porque quem discordar, os irmãos vão ver, vai ter pessoas aqui, bispo, morrendo a paulada. Por quê? Porque discordou, né, da doutrina que diz que Jesus Cristo era uma só pessoa, que a humanidade e a divindade uniu-se de maneira completa para tornar-se uma só pessoa, como resultado pregar que Deus morreu na cruz. Quem negar, eles vão ser condenados, e alguns vão morrer mesmo a paulada. Bom, a própria enciclopédia histórico-teológica da Igreja, ela diz: relata-se que ele, Nestório, afirmou que a criatura não deu à luz o incriável. O verbo saiu dela, mas não nasceu dela. E não digo que Deus tem 2 ou 3 meses de idade. Em lugar de Theotokos, mãe de Deus, Nestório ofereceu o termo Christotokos, mãe de Cristo. Então, observe a história que eu estou contando para vocês. Nestório era um católico, um homem violento. Ele destruiu a igreja dos arianos, tentou destruir o pastor Paulo, que era dos novacianos. E esse católico violento, ele não conseguia aceitar que Maria fosse chamada mãe de Deus, que nesse sentido está certo. Isso é irracional. Mas por que tem um grupo que quer colocar de qualquer maneira esse título? É para completar o paganismo dentro da Igreja Católica. É isso, né? O comentário prossegue. O alvo da Igreja Católica Romana era estabelecer Maria como mãe de Deus, compatibilizando a doutrina católica com a doutrina da Babilônia, que afirmava ser Semíramis mãe de Deus, ou Diana dos Efésios era mãe de Deus. Ou seja, é 100% a heresia pagã que eles estão colocando na Igreja Católica.